tarde, pessoal. Boa tarde, professores dos anos iniciais. Eu sou o Nino, eu estou como PCNP de Tecnologia aqui na Diretoria de Ensino e hoje, juntamente com a PCNP dos anos iniciais, a Ana Paula, a gente vai falar com vocês sobre o componente Inova, né, sobre tecnologia e inovação que começou a ser ministradas as aulas nos anos iniciais a partir de 2022. Certo, Ana Paula? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Nina. É um componente novo, né? É uma situação nova para todos. E vamos dar início à nossa conversa para conhecer um pouquinho sobre esse novo componente. Isso aí. Eu vou começar a compartilhar a tela, tá? Ana Paula, você confirma para mim. E a gente tem também aqui na sala a Ruth, né, Ruth? Que é a PCNP dos anos iniciais, já há muito tempo que acompanha aí as nossas escolas. Oi, pessoal, boa tarde aí, tudo bem com vocês? Eu estou aqui acompanhando o Nino e a Ana Paula, tá? Eu não vou deixar judiar muito de vocês, não. Tá certo. Ela está aqui monitorando. Não é o nosso objetivo fazer que vocês sofram. Na verdade, a gente está aqui para poder facilitar o trabalho de vocês aí com esse componente de tecnologia para os anos iniciais. O PPT que eu vou compartilhar aqui, tá? As imagens que estão nos slides são imagens que nós tivemos, né, numa orientação em São Paulo. Então, nós preparamos essa conversa aqui para ser passado para vocês agora sobre o Inova dos anos iniciais, em especial o componente de tecnologia e inovação. Bom, então, como nós vamos falar, né, em duas etapas essa nossa conversa. Num primeiro momento, refletir sobre a utilização da tecnologia e inovação nos anos iniciais, de modo que mobilize a aprendizagem. Tá? Então, mostrar esse componente, né, mostrar o material do professor e o material do estudante, de forma que esse material mobilize todos aí para uma aprendizagem eficaz. E também apresentar os eixos que compõem o componente de tecnologia e inovação. Tá? Bom, temos aqui a capa dos cadernos dos anos iniciais, né? Temos aqui do terceiro, do quarto e do quinto ano. Tá? Isso não é novidade para vocês, mas eu estou apenas mostrando porque é neste material onde os estudantes têm acesso né, aos conteúdos dos componentes. E também apresentando aqui para vocês o caderno do professor, né? Vocês têm em mãos o caderno do professor, e nesse caderno de tecnologia e inovação, ele já traz uma mensagem para vocês, né? Traz, assim que a gente abre o caderno, tem essa mensagem para o professor. E ele diz o seguinte, que o componente de tecnologia e inovação é parte do currículo em ação. Tá? Então, desde 2022, né, desde 2020, o componente de tecnologia, ele foi implantado nas escolas, nos anos finais, no ensino fundamental, anos finais, ensino médio, e agora em 2022, a partir de 2022, o componente tecnologia e inovação, ele foi implantado, né, ele está sendo implantado para os anos iniciais, né? E este material, ele foi elaborado visando a implementação do componente, tá? Então, é neste material que vocês vão poder ter o apoio, tá? Para que esse componente, vocês possam executar esse componente de uma forma mais segura. O material tem como objetivo apoiar o trabalho docente ao longo do semestre. Tá? E também com orientações sobre as atividades, metodologias, para que vocês possam trabalhar mais seguros aí na unidade escolar.
Ele traz também, né, que o material, né, ele apresenta de uma forma que ele é composto agora por situações de aprendizagem. E essas situações de aprendizagem, vocês vão encontrar no caderno também, que são orientações como que vocês vão trabalhar essas situações de aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, esse print que eu dei, ele traz 6 situações de aprendizagem. E também ele dá dicas para o professor quanto tempo, né, o professor ele pode ficar nessas situações de aprendizagem. Ele traz lá que um tempo previsto para que o desenvolvimento daquela situação de aprendizagem seja de fato concretizada, ela pode levar um tempo previsto de 3 aulas, um tempo previsto de 4 aulas, 2 aulas, tá? Então, o professor também tem essa orientação para que ele possa saber e se organizar quanto tempo ele pode ficar nessas situações de aprendizagem, de acordo aí com a sua turma, né? A gente sabe que cada turma tem uma situação diferente da outra. E também as situações de aprendizagem, ela traz ali os seus títulos, tá? Então, nós temos ali, por exemplo, situação de aprendizagem 1, o tempo previsto, 3 aulas. E qual o título que essa situação? O Fantochástico Mundo, é isso mesmo, né? Fantochástico Mundo. E por aí vocês vão encontrando mais orientações. Pessoal, todos esses prints que eu estou dando aqui são prints do material do professor, tá? Do caderno do professor, o material que vocês têm em mãos. Bom, a gente sabe que o componente de tecnologia e inovação é um componente novo, né? Diferente das escolas dos anos finais do ensino médio, onde esse componente, as aulas são atribuídas para um professor poder trabalhar com a tecnologia. Diferente dos anos iniciais, que esse componente ele é ministrado pelo próprio professor da turma, né? Ou seja, pelo professor regente. Tá? Então, sabendo disso e a secretaria tomando um cuidado, ela já preparou um caderno totalmente instrutivo para que o professor ele possa se sentir mais seguro ali para poder executar as suas aulas. Tá? Bom, temos o eixos, as habilidades, mas isso eu vou falar com vocês em outro momento. Tá? Então, a gente tem ali, a gente sabe que os eixos, tá? Os eixos da tecnologia são 3. E esses 3 eixos, eles começam no ano inicial, né? Nos anos iniciais, ele transpassa pelos anos finais e ele continua sendo executado, trabalhado nos anos no ensino médio também. Os eixos de tecnologia são os mesmos para todos os segmentos, tá? O que vai mudar são as habilidades, tá? Então, por exemplo, no caderno ele já traz narrativas digitais, uma orientação para que o professor possa saber o que vai ser trabalhado, né? Por exemplo, o que é narrativa digital? O que são essas narrativas digitais? Em qual eixo essa narrativa digital, a qual eixo essa narrativa digital ela faz parte, tá? Então, ela traz um breve relato de cada eixo aí para que o professor também possa saber aquilo que ele está trabalhando com os seus estudantes. Narrativas digitais, quando a gente já fala, a gente já percebe mais ou menos que narrativas ela vem de acordo com o eixo do letramento digital. Então, são esses os 3 eixos estruturantes do componente tecnologia e inovação: letramento digital, pensamento computacional e as TDICs. Nós vamos passar por todos eles aqui, por esses 3 eixos, e vamos ver como eles aparecem aí e se apresentam no material do professor e no material do estudante. Bom, então vamos começar pelo letramento digital. O letramento digital, né,
Ele se refere à capacidade de cada indivíduo em compreender as diversas situações de leitura e de escrita que acontecem no mundo digital. O letramento digital inclui o domínio dessas ferramentas tecnológicas e utilizá-las para comunicar entre as pessoas e também utilizá-las em seu próprio cotidiano. No letramento digital, o estudante letrado digital, ele lê, escreve e confronta criticamente o que encontra e assim assimila essas informações, solidificando o que aprendeu. Não é uma capacidade passiva, mas tipicamente ativa. Ele não aprende a usar a tecnologia e o meio digital. Ele não só aprende a usar a tecnologia e o meio digital, mas a utilizar suas funções de melhor forma em seu proveito e com respeito pelos demais. Trabalhando o eixo letramento digital, tá? O estudante ele tem interação em ambientes digitais, interpretar códigos, sinais verbais e não verbais, imagens e sons, seleciona informações e sabe onde buscá-las. É através do letramento digital que o estudante ele vai produzir e consumir mídias com responsabilidade e criticidade, acima de tudo. É neste ambiente, né, do letramento digital, onde exploram as ferramentas digitais de forma ampla e também uma interação social e digital. E os benefícios de se trabalhar esse eixo no letramento digital é a adaptação para a modernidade, conhecimentos multidisciplinares, um maior engajamento, melhora a atenção e foco, pensamento crítico, autonomia do estudante e motivação para aprender. Como que isso aparece nas atividades aí do caderno do estudante, tá? Então, nós temos ali uma atividade, uma situação de aprendizagem do terceiro ano, que é a situação de aprendizagem 4, tá? O tempo previsto para essa situação de aprendizagem são 3 aulas e o tema é sobre as mídias, tá? A atividade, aí ele separa, por exemplo, em atividade 1, atividade 2, atividade 3, reconhecendo os meios de... Bom, e como que isso aparece no caderno do estudante? Bom, então no caderno do estudante, tá, ele vai trazer lá a situação de aprendizagem, como eu já mostrei para vocês, a situação de aprendizagem 4, o título dessa situação de aprendizagem é as mídias, e ali na atividade 1, reconhecendo os meios de comunicação. Então, quando vocês, professores, encontrarem esses tipos de aula, né, dessa situação de aprendizagem, é importante vocês também fazerem uma anotação a que eixo pertence determinadas situações, que vocês apontando esses eixos, fica muito mais fácil para que vocês também façam as correspondências de acordo com o eixo adequado para se trabalhar e as habilidades também. Então, na situação de aprendizagem 4, as mídias, tá? Então, quando eu vou lá na planilha, na tabela, eu vejo que letramento digital, ok? Eu vou, então, eu vou experimentar interagindo com as diferentes mídias, como linguagem de comunicação, ampliando o repertório de processos de criação, descoberta e comunicação digital. Tá? Então, aqui eu encontro no eixo estruturante a habilidade que deve ser trabalhada com esses estudantes nas aulas para que ele possa ser, a aula ela possa ser melhor explorada e dada ali para os seus estudantes. Bom,
Também temos como outro eixo estruturante o pensamento computacional. No próprio livro de vocês, professores, ele já traz um resumo do que o que é este pensamento computacional, tá? Então, através ele já sintoniza vocês nesse eixo, tá? Explicando para vocês o que vem a ser esse eixo, para que o professor também saiba daquilo do que se trata esse eixo a ser trabalhado. Então, nós vamos ver sobre o pensamento computacional. Quando a gente fala em pensamento computacional, a gente vai deparar que é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente realizar. Tá? Então, segundo Breckman, o pensamento computacional ele pode ser dividido em 4 dimensões específicas. Implica na identificação de um problema complexo, fragmentando-o em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar. Só abrindo um parênteses aqui, quando a gente, por exemplo, segundo Breckman, né, quem será esse sujeito? Né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa aqui é um grande estudioso sobre pensamento computacional. Ele é brasileiro, tá? É Christian Pullman Breckman. Ele é do Rio Grande do Sul e a linha de pesquisa dele, do trabalho dele, é com alfabetização digital, tá? Então, ele trabalha o pensamento computacional e diz que é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa, independente da área, e traz diversos benefícios no âmbito empregatício. Tá? Então, nós temos aí um brasileiro que trabalha muito este eixo, tá? E é em cima deste profissional que nós vamos também falar que o pensamento computacional, ele, como ele diz, ele pode ser dividido em 4 dimensões específicas, que implica em decomposição de um problema, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Bom, quando a gente fala, né, em decomposição, trabalha o processo que divide os problemas em partes menores para facilitar a resolução. E na tecnologia, se trabalha muito o pensamento computacional dessa forma. É dado um problema, tá? Os programadores, né, quando vão fazer os programas de computação, eles fazem isso. Bom, a gente precisa elaborar um programa, tá? Então a gente precisa fragmentar todos os possíveis problemas para que que dificulta a execução desse problema, tá? E para que esse problema possa sair o resultado final, que é um programa. Então, ele trabalha o processo que divide o problema em partes menores para facilitar a resolução. Bom, feito isso, tem o reconhecimento de padrões. Trabalha a identificação de características comuns entre os problemas e suas soluções. E também a abstração, que envolve a filtragem e classificação dos dados, criando mecanismos que permitem separar apenas os elementos essenciais. E o algoritmo, que trabalha a estratégia ou conjunto de instruções claras e necessárias, ordenadas para a solução de um problema. Bom, eu citei de manhã um exemplo. Imagina que nós temos uma caixa de peças de um quebra-cabeça, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro decompor aquelas peças do quebra-cabeça para que possa ser montado, certo? Primeira parte. O que a gente vai fazer? A gente vai separar as peças, praticamente peças iguais. Então, a gente vai decompor isso e vai reconhecer os padrões. Geralmente, quando a gente vai montar um quebra-cabeça, muitas pessoas, né,
preferem começar a montar o quebra-cabeça pela borda, né? Por aquelas peças que ele já tem uma forma, né, praticamente igual para todos. Então, isso daí já é um reconhecimento de padrões. Já pegou as peças parecidas, as peças iguais, e coloca essas peças praticamente junto. E abstrai ali daquela peça, de repente, peças daquele quebra-cabeça que não pertence àquele jogo. Olha, esse quebra-cabeça aqui, essa peça aqui, ela não pertence ainda para esse padrão que eu estou seguindo, que seria pelas laterais do jogo. E o algoritmo, ele vai trabalhar a estratégia, o conjunto de instruções claras e necessárias. Bom, então eu quero só peças iguais, né, que tem um padrão igual, então o algoritmo ele já traz todas aquelas peças que ele já separa tudo que é peça igual para que seja mais fácil para que esse problema seja resolvido. Atividades no caderno do pensamento computacional. Como essas atividades aparecem aí no caderno do estudante? Bom, então temos aí eixo do pensamento computacional, habilidade, conhecer e utilizar algoritmos com repetições e objeto de conhecimento, programação. Olha a habilidade, conhecer e utilizar algoritmos com repetições. Tá? Então, se a gente voltar aqui, o algoritmo, ele é uma das partes do pensamento computacional, certo? Então, essa atividade aqui, ela é do 5º ano, e a situação de aprendizagem 6. Quem for professor do 5º ano pode pegar aí o caderno de vocês, tá? Que vocês vão ver que tem essa situação de aprendizagem. E o tempo previsto para ela são 2 aulas e 2 atividades a serem desenvolvidas com o título de estacionamento e desafios 1 e 2. Tá? Então, fica... No caderno, ele não vai trazer este eixo para o professor, ele não vai estar ali na situação de aprendizagem que pertence ao eixo tal. Né? Então, mas é muito interessante que o professor ele possa escrever ali, ou essa sequência, ela pertence ao eixo do pensamento computacional. É interessante vocês escreverem para saber a qual eixo determinadas sequências didáticas eles pertencem, tá certo? Então, no caderno do aluno do estudante vai aparecer essa atividade também para o professor. O outro eixo estruturante é as TDICs, tá? O termo, né, TDIC, né, que vem de Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, reforça o caráter digital de dispositivos tecnológicos que são tablets, computador, iPad, telefone celular, etc., conectados à internet, cujas as propriedades constitutivas propiciam múltiplas conexões em redes distribuídas, comunicação multidirecional, produção de conhecimento, criação e publicação de informações, participação e colaboração, abarcando as mídias e múltiplas modalidades de linguagens veiculadas, sejam elas oral, escrita, imagética, hipermídia. Tá? Essas informações, essas informações, pessoal, também elas têm nas diretrizes de tecnologia, tá bom? No vídeo eu vou colocar o link das diretrizes de tecnologia, tá? Que é muito interessante vocês também terem acesso, tá certo? As TDICs, é preciso lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover a aprendizagem ou despertar o interesse dos estudantes, mas sim de utilizá-las com os estudantes para que construam conhecimento com o seu uso e sobre o seu uso. Tá? Trabalhar as TDICs com os estudantes é fazer com que eles também possam, através deste eixo estruturante,
ter conhecimento sobre o seu uso e também o seu uso com responsabilidade, lembrando lá do eixo do letramento digital. As TDICs permitem uma aprendizagem diferenciada, lúdica, prazerosa em lugares e tempos distintos. São novas formas e espaços para aprender. A gente viu isso, né? A gente viu isso aqui nesses 2 anos que o ensino ficou praticamente remoto, e foi através desses periféricos, né? Tablet, celular, notebook, onde as aulas foram ministradas, né? Ou seja, são novas formas e espaços para aprender. Foi através desse espaço que as aulas foram dadas para os estudantes. A sala de aula passa a não ser o único espaço de aprendizagem. Através de um celular, onde o professor ele transmite também uma aula remota, ele é um espaço de aprendizagem. E também por este espaço de aprendizagem, o próprio aluno, tá? Ele trabalhando os eixos estruturantes da tecnologia, ele possa aprender também com mais responsabilidade e saiba como ele mesmo pode buscar essas informações para que ele também possa aprender sendo autônomo. E como que essas atividades elas aparecem no caderno do estudante? Eixo, né? Tecnologia digital, da informação e comunicação, que nós chamamos de TDIC. Habilidade: identificar e utilizar os principais componentes de diversos equipamentos e seus periféricos, teclado, mouse, pendrive, computador. E objeto de conhecimento, TDICs, possibilidades e impactos. Essa atividade é uma atividade do 1º e 2º ano, praticamente é uma das primeiras atividades que tem no caderno desses estudantes, mas não é porque está no 1º e 2º ano que de repente, o professor do 3º, do 4º, do 5º ano não possa desenvolver também com seus estudantes, tá? Uma vez que vocês têm em mãos um caderno que apresenta, o caderno do professor, que apresenta do 1º ao 5º ano, vocês também podem ficar à vontade de trabalhar atividades que estão em outros anos, sabendo que pode ser explorada ali com os seus estudantes. Tá? Então, é uma aprendizagem significativa e explora muito aqui também a cultura maker, que a Ana Paula ela vai apresentar aqui para vocês agora na sequência. Tá? Então, aqui, como essa atividade ela se apresenta no caderno, tá? E depois, na apresentação da manhã, nós vimos que bastante professores registraram fotos dessa atividade que já realizou aí com os seus estudantes, e depois a gente vai mostrar algumas e também pedir para que vocês registrem essas aulas, tá? Registrem o mão na massa que acontece aí nas turmas de vocês, para que depois, em algum momento, quando for fazermos um webinar, quando a escola for fazer alguma apresentação, vocês têm os registros esses registros para poder mostrar aí e participar de webinar. Bom, antes de passar para a Ana Paula, vocês notam que o caderno do aluno, do estudante e de vocês, ele traz esses ícones, né? Que é o ícone da comunicação, né? Você vai participar de conversas, vai ouvir, opinar nas atividades. Tem o ícone da mão na massa, tem o lápis, que é um ícone que aponta que naquele espaço o estudante deverá fazer os seus registros. Tem o símbolo que indica que ele deve pedir ajuda a um adulto para fazer determinada ação, e o símbolo que indica que ele vai pensar em soluções ou criações para melhorar a vida das pessoas. Então, são ícones indicativos para que o professor reforce ali, naquelas atividades, o que está sendo explorado, tá certo? Então, vamos aí falar com a Ana Paula, certo, Ana Paula? Oi, Nina, obrigada. Gente, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ana Paula, eu sou PCNP do ciclo 1.
Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, o menino falou tudo sobre o plugado, né? E eu vou falar um pouco com vocês sobre a tecnologia desplugado. Eu usei esse livro aqui, ó, o Currículo em Ação do primeiro e segundo ano, as atividades do primeiro e segundo ano, porque o livro, na verdade, ele é do primeiro ao quinto, tá? Então, qual situação de aprendizagem eu peguei para falar com vocês hoje? É a situação de aprendizagem, computador, uma descoberta. Ele está na página 21 do computador do professor, tá? Do livro do professor. Então, essa atividade, ela tem duração de 3 aulas. Ela vai ter uma duração de 3 aulas para que o professor comece e finalize em 3 aulas. Se não der para finalizar em 3 aulas, gente, nada impede o professor de usar mais 2 aulas, mas o importante é essa mão na massa, esse maker, tá? Então, eu vou falar para vocês dessa situação desplugada, que nessa unidade nós vamos decompor o computador de forma desplugada. O estudante vai conhecer as partes do computador e colocar a mão na massa. Ele vai usar os materiais não estruturados. O que são esses materiais não estruturados? Elástico, papelão, lápis, a lousa, o giz, cola, e também vai usar a parte do reciclável, que ele pode estar usando garrafinha, tampinha. Então, tudo isso é o reciclável e o não estruturado. Então, o que eu peguei para vocês? A situação de aprendizagem 2, o computador, uma descoberta. Então, vem toda a história, né, contando os componentes. Daí, na página 22, ele vem fazendo essa decomposição desplugado. Ele vem mostrando para o estudante o que é um monitor, o que é um gabinete, o que é um teclado e o que é um mouse. Na página 23, o professor vai montar com os estudantes o mouse, né? Para ele começar a ter a parte do computador para chegar nessa atividade que eu escolhi para vocês. Essa atividade é do primeiro e do segundo ano. Na página 24, é a atividade que eu escolhi, é o concerto do teclado, onde as crianças vão fazer parte, né, conhecer esse teclado, eles vão estar montando esse teclado no final da atividade, mas ele vai ter, assim, nessas páginas 24 e 25, ele vai estar aprendendo a alfabetização também, tá? Porque ele vai trabalhar como? Com as letras. Ele vai perceber que o teclado não está na ordem alfabética, como ele está acostumado. Ele vai perceber que essas letras estão diferentes. Então, tudo isso dá para trabalhar com o teclado de uma forma desplugada e ali com o estudante olhando, né, esse material, porque tem esse material, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, não sei se está dando para ver, ele está no anexo, gente, da página 93 do aluno, esse do segundo ano. Então, não precisa imprimir nada, pode ir lá e estar usando esse material do próprio aluno. Na página 25, ele vem ensinando para a criança, no próprio teclado, marcar as letrinhas do nome dela, vem mostrando aqui, ó, as letras, as ordens do teclado, aparece na ordem alfabética? Por que não aparece? Então, o professor vai ter que estudar um pouquinho isso também. A letra na ordem que aparece no teclado, depois ele vem falando sobre o nome de frutas, então tem todo um aprendizagem aqui para os estudantes. Chegando até a página 26, que é Faça e Transforme. O que eu fiz? Aqui na diretoria, eu montei um teclado, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Tá dando para ver? Tá dando, Lino? O que eu fiz, gente? Eu comprei essa colinha, parece um chicletinho, tá? E vocês podem estar retirando, tá? Retira e cola. A criança vai fazer isso, o estudante vai fazer isso, ó. Retira, ela é muito facinho e dá para usar várias vezes. O que eu fiz para montar esse notebook desplugado? Eu usei, gente, uma pasta de plástico. Essa pasta aqui, ó. Quase todas as escolas têm essa pasta. Então, eu usei ela, eu coloquei, revesti ela com cartolina e no material do aluno, eu ampliei um pouquinho mais, porque ficaria maior, e acabei passando uma fita preta do lado, ou pode ser cartolina preta, e ele ficou assim,
tá bom? Então, o que vocês vão fazer com os estudantes? Na página 26, tem uma mão na massa, onde o próprio aluno vai fazer o seu teclado. E na página 27, ele finaliza montando o seu computador. Nós recebemos hoje, né, Nino, vários professores, coordenadores que nos mandaram. Tem computadores, notebook, um mais lindo do que o outro. Até agradeço quem já me enviou. Então, não é tão difícil para fazer. Eu acho que essas crianças são capazes de estar fazendo e a gente precisa confiar nos nossos alunos. Conversar com eles, explicar o que a gente vai estar fazendo. E essa tecnologia nova, gente, ela passa pela Base Nacional, que é a BNCC, que é exercitar a curiosidade, recorrer à imaginação e à criatividade, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, compreender as tecnologias digitais e formular e defender ideias, de uma forma, né, no caso nosso, desplugada, porque a tecnologia ela tem o desplugado e o plugado. Mas plugado, as crianças já estão, assim, direto na internet. Então, a gente precisa ensinar esse desplugado também. Por quê? Para eles aprenderem o mão na massa, tentar resolver, fazer o seu próprio computador, fazer a sua própria atividade. É claro que às vezes vai ter erros, não vai dar certo, mas mostrar para o aluno que tudo é capaz de fazer, que dá certo sim, entendeu? Outra coisa que eu venho falar para vocês também, se alguém teve alguma curiosidade, é a respeito das ordens das letras do alfabeto, né? Se, assim, do teclado, por que não está na ordem alfabética? Alguém já reparou alguma vez isso? Ele não está, porque, na verdade, a ordem das letras do teclado é apenas uma cópia do padrão da máquina de escrever. E isso daí, em 1860, que eu fui pesquisar, quando surgiu as primeiras máquinas de datilografia. Então, foi colocado em ordem alfabética até um momento, só que na hora que o digitador digitava muito rápido, o que acontecia? Elas grudavam uma na outra. Como era papel, se perdia. Então, por isso que foi feito esse método que chama QWERTZ, em inglês. Não sei falar muito bem esse QWERTZ, mas se vocês observarem, é a letra Q, W, E, R, T, Y. Esse método QWERTZ ele é usado no Brasil, cerca de 99% das teclas estão no padrão QWERTZ. Outra coisa também, que o F e a letra J, ele possui um traço embaixo da letra. Por quê? Como você, às vezes, dentro de uma escola, não tem computador adaptado para quem tem baixa visão, né? Então, o que acontece? Um deficiente visual, eles conseguem se situar onde que eles estão digitando. Outra coisa que acontece também com esse traço é no número 5, porque ele fica central no teclado numérico. Então, para você entrar numa aula dessa, é claro que o professor vai ter que fazer uma pesquisa, pode estar assistindo uma aula do Centro de Mídias, que as aulas do Centro de Mídias estão muito boas. Eu andei assistindo essas aulas, ela comenta com as crianças, ela joga isso para as crianças, fazendo uma pesquisa, por que não está na ordem alfabética. Então, você está estudando antes, porque eles vão perguntar para vocês, professora, por que não está na ordem alfabética? Porque o Centro de Mídias vai perguntar. Então, é isso, gente, é o desplugado, é o mão na massa. Vamos fazer, vai dar certo, tá? Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, para ajuda. O que for necessário, vocês podem estar me procurando. Bom, eu espero ter ficado claro, né, esse pouco do desplugado aí. E eu acredito que vai sair coisas maravilhosas. Eu gostaria que vocês me mandassem foto do que está acontecendo nas escolas. E agradecer quem já mandou, tá bom? Eu passo a palavra, Nino. Obrigado, gente. Obrigado, Ana Paula. Só confirma para mim se está compartilhando a tela aí, por gentileza. Tá, sim, está no computador. Oi? Está nos computadores. Sim. Beleza, né? Então, pessoal, ainda retomando um pouco o que a Ana Paula estava dizendo, né? Nessa atividade, o concerto do teclado, mas por que eu já não levo o estudante direto na sala de informática? Ou por que eu já não pego o notebook, já entrego o notebook direto para ele, para que ele possa também digitar ali no notebook, né? Mas se a gente vai fazer isso no notebook, o estudante ele vai
vai perder aquela chance de saber como aquele notebook pode ser construído, né? Mesmo de uma forma lúdica, ele pode saber também que ele também pode construir um notebook que ali ele também, ao colar as letras, ele também pode ser alfabetizado naquela simples brincadeira de colar a letra ou pegar as letras do nome dele e ir colando ali na tela do notebook que ele mesmo fez, tá? E tem as letras ali, onde ele mesmo pode colar aquelas letras e formar, formar palavras, né? Ele também pode fazer isso no periférico, né? Mas, fazendo dessa forma lúdica, a aula também pode ficar mais atrativa para que esse estudante possa participar. A Ana Paula, ela falou sobre o centro de mídias, tá? E eu quero mostrar a sistematização do centro de mídias para vocês. Vocês sabem, né, agora que as aulas de tecnologia, elas são transmitidas ao vivo para os professores ter como um apoio na aprendizagem aí, né? Então, as aulas do primeiro ano, elas acontecem na segunda-feira. Essa programação aqui eu tirei da programação dessa semana, do dia 28 até o dia 1º de abril, até amanhã. Então, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Lembrando que as aulas de tecnologia, elas acontecem pelo aplicativo do Centro de Mídias e também pela TV Univesp. Então, as aulas acontecem em 2 horários, né? Ela acontece às 9h15 da manhã para os estudantes do turno da manhã e ela acontece agora às 15h35 para os estudantes do turno da tarde. E a segunda-feira, a aula, ela é transmitida ao vivo para o primeiro ano. Na terça-feira, ela é transmitida no mesmo horário para os estudantes do segundo ano, na quarta-feira para os estudantes do terceiro ano, na quinta-feira para os estudantes do quarto e na sexta-feira para os estudantes do quinto ano. E o professor, né, o professor que se sentir mais à vontade, mais seguro, ele pode utilizar desse recurso das aulas do Centro de Mídias para que ele possa transmitir para os seus estudantes, através do kit CMSP que as escolas têm, né? E transmitir as aulas que estão transmitir ali para a sua turma a aula que está sendo transmitida pelo estúdio do Centro de Mídias. A aula do estúdio do Centro de Mídias, ela é composta por 45 minutos também, né? Onde tem 15 minutos iniciais, onde o professor do estúdio do Centro de Mídias, ele faz uma interação, ele apresenta a habilidade que vai ser trabalhada naquela aula, ele apresenta o título da aula, dá os seus 15 minutos de aula, os próximos 15 minutos ele faz uma interação com os estudantes, e os 15 minutos finais, o professor da turma, ele encerra aquela aula. O professor, que se sentir mais à vontade, pode utilizar deste recurso, mas também o professor que queira, né, explorar aquela aula com um tempo maior, poder fazer a sua própria aula, ou a sua aula ela não é de acordo com o mesmo dia que ocorre aqui na transmissão do Centro de Mídias, ou seja, porque o professor ele prefere dar a aula sem utilizar este recurso, ou a escola pediu para que a aula de tecnologia aconteça em um outro dia. O professor também pode ir no repositório do Centro de Mídias e buscar o card dessa aula, assistir aquela aula com mais calma, né? Explorar aquela aula com mais tempo e depois executar aquela aula com os seus estudantes na sua turma. Tá? Então, só repassando aqui, né, sobre o Centro de Mídias, eu posso buscar aqui a programação do Centro de Mídias, né, onde eu vou ter, eu posso selecionar a semana ou o dia que eu estou buscando, eu seleciono aqui o ano, a série na qual eu estou pesquisando, seleciono também um componente, né, curricular na qual eu estou buscando e
o centro de mídias ele já vai mostrar aqui quando que essa aula ocorre. Então, como eu falei, essa busca que eu fiz aqui foi do 4º ano, né? E a aula de tecnologia, ela acontece de quinta-feira, então ela trouxe aqui 31 de março. O que está em verde são aulas que acontecem ao vivo, e o que está em azul são aulas de reprise. E a aula acontece 9h15 e também acontece às 3h35. Mas vocês também, professores, podem pedir aos seus estudantes que, se ele está gostando dessas aulas de tecnologia, que ele também possa buscar no contraturno dele essas aulas, tá? Que ele possa assistir no contraturno do estudante, essa aula, que ele possa assistir em casa. Olha, tem uma atividade que vocês podem fazer na casa de vocês, vocês fazem lá e tragam na próxima aula para que a gente possa discutir, ou então pedir para que os estudantes assistam essa aula e depois vocês aproveitam um tempo, fica um tempo maior para poder discutir aquela aula que o estudante assistiu, ou fica a critério de vocês. Tá? E também, como eu falei, se de repente, eu quero assistir essa aula, eu quero preparar essa aula com um tempo maior para que eu mesma possa dar essa aula aos meus estudantes. Então você tem lá, lembrando que as suas aulas ela acontece num determinado dia da semana, então é só buscar lá no repositório do Centro de Mídias, é só selecionar aula, aqui aula, coloco aqui o dia da aula que eu estou buscando, que essa aula aconteceu ou essa aula vai acontecer também, tá? E coloco aqui também o tipo de ensino, eu filtro aqui, porque senão vai aparecer aulas do ensino médio, vai aparecer aulas dos anos finais, tá? Então, eu posso filtrar aqui também o tipo de ensino e vou buscar, clico em pesquisar, que ela vai filtrar para mim as aulas apenas do dia 31/3 e dos anos iniciais. Então, ela traz aqui o card, ó. Por exemplo, hoje tem uma aula que é a mensagem secreta, que é uma aula que foi uma aula para ser do 4º ano, lembrando que quinta-feira é aula para o 4º ano, e vocês sabem que quando vocês clicam na aula, se a aula não ocorreu ainda, o PPT da aula que o professor do estúdio vai utilizar, vocês também têm acesso a esses PPTs. Tá? Então, através desse PPT, vocês também podem baixá-lo e colocar mais informações nesse PPT e dar uma aula mais segura para os professores. Ou seja, além do material do professor, com todas as dicas, com todas as orientações que é dada para vocês, tem também as aulas do Centro de Mídias, onde vocês podem buscar esse recurso para se preparar e se sentir mais seguro para que essas aulas possam ser ministradas aos estudantes e fazer com que a tecnologia seja desmistificada e o estudante possa ter mais interesse por esse recurso no qual eles já têm acesso. Mas além de fazer com que o estudante não tenha acesso apenas como um consumidor, mas também como um produtor de tecnologia e ali um produtor de tecnologia mais consciente, ok? Bom, voltando só a falar dessa aula, né? Então ele traz aqui a habilidade, tá? Essa aula aqui é do 4º ano, codificar diferentes informações para representação em computador. Então, o professor vem aqui, ele vai, olha, essa habilidade, né? Onde está essa habilidade? Codificar diferentes informações para representação em computador. Olha, essa aula aqui, ela é do eixo pensamento computacional. Ah, certo, pensamento computacional. Tá? Então, o que trata mesmo o pensamento computacional? É um problema, eu vou fragmentar esse problema, eu vou separar esses problemas. Tá? Então, para que vocês possam
também saber a cada eixo, a que eixo pertence determinada sequência didática, ok?